Mula sem cabeça. O erro histórico que transformou uma mulher em monstro. Você conhece a lenda da mula sem cabeça? A história não começa com um galope flamejante, e sim com um suspiro silencioso, nas ladeiras de Vila Rica. Hoje Ouro Preto, no auge do ciclo do ouro e da rigidez religiosa do Brasil colônia. Por volta de 1785. A vila era um labirinto de pedras, igrejas douradas e moralidade de ferro, onde o pecado não era apenas uma falha, mas uma afronta pública. O erro histórico que condenou Isabela não foi um ato de maldade, mas sim o de se permitir sentir o amor mais profundo e proibido de todos. O amor por um homem de Deus. Sua beleza era famosa em toda a comarca, e seus olhos grandes e castanhos eram a única coisa pura no meio da poeira e da cobiça que cercavam a cidade. Ela era filha de um importante minerador e estava destinada a um casamento arranjado, mas seu coração pertencia ao padre Sebastião, um jovem e carismático pároco que havia chegado de Lisboa para cuidar da opulenta Igreja de São Francisco de Assis. Padre Sebastião era um homem dividido. Sua vocação era sincera, mas a carne era fraca, especialmente sob o olhar apaixonado de Isabela. Seus encontros começaram discretos, nas tardes abafadas, sob o pretexto de aulas de catecismo, em uma pequena capela rural, afastada da vigilância fofoqueira da cidade. A princípio eram apenas olhares prolongados e mãos que se tocavam por um instante. Depois vieram as cartas secretas enroladas em fitas de cetim, e escondidas sob a base do altar. O ar em torno deles era sempre elétrico, pesado com a culpa e a paixão. Eles sabiam que a transgressão daquelas leis canônicas e sociais não traria apenas a condenação eterna, mas o ostracismo e a fúria da sociedade mineira, que vivia sob o chicote da Inquisição e o poder dos bispos. A cada beijo roubado no escuro da sacristia, o destino de Isabela era selado não por Deus, mas pela hipocrisia e intolerância dos homens de sua época. O romance durou meses, um fogo ardente e secreto. Isabela, cada vez mais magra e pálida, carregava o peso da mentira com uma devoção quase religiosa, mas a alegria dos encontros superava o medo. Ela usava os trajes de seda e os pesados ornamentos de ouro, exigidos por sua posição social, mas sob eles, ela escondia a marca de seu pecado. O segredo deles, no entanto, era um barco furado. Inácia, uma beata cega e surda, que passava os dias limpando o chão da igreja em troca de esmolas, notou a mudança na postura do padre Sebastião e os longos olhares que ele dedicava a Isabela durante a missa. Inácia, que tinha o sexto sentido apurado pelo fanatismo, começou a seguir os dois, rastejando como uma sombra pelas ruelas de pedra. Ela não via nada, mas sentia o cheiro do pecado pairando no ar. O clímax veio em uma sexta-feira da paixão, dia de luto e penitência extrema. A cidade estava em silêncio absoluto, apenas quebrado pelos murmúrios das orações. Inácia, seguindo uma intuição maligna, escandou-se na capela rural, esperando a chegada do casal. Isabela e Sebastião chegaram após a meia-noite, buscando consolo e a certeza de seu amor, antes da amarga Páscoa. Foi um erro fatal. Uma provocação ao dia mais sagrado. Enquanto eles se abraçavam, Inácia irrompeu em gritos histéricos. Blasfêmia! O demônio entre o altar e o cordeiro. A velha, apesar da cegueira, conseguiu acender uma lamparina e iluminar o rosto de Sebastião e Isabela, que estavam lado a lado, em choque paralisante. O escândalo se espalhou como um rastilho de pólvora. No dia seguinte, Isabela foi arrastada de sua casa e levada perante o bispo, sob os olhares condenatórios e cheios de escárnio da multidão. O pai de Isabela, humilhado e temendo o confisco de seus bens pela coroa, renegou-a. Padre Sebastião, covarde, negou tudo veementemente, mas suas lágrimas e o silêncio atormentado o traíram. O bispo, vendo a oportunidade de dar um exemplo público da severidade da igreja, proferiu a maldição citando o código e o destino, reservado à mulher que peca com um padre, pela profanação deste amor e pela desonra do hábito sagrado. Você, Isabela, será condenada a ser, a cada noite de quinta para sexta-feira, o reflexo do seu pecado. Um corpo sem alma, um animal indomável, carregando o fogo da sua paixão no lugar da razão. Isabela foi jogada em uma cela fria, sem sequer saber o que a esperava. Na quinta-feira seguinte, enquanto os sinos das igrejas badalavam à meia-noite,
Uma dor insuportável a atingiu. Não era uma dor na carne, mas na própria essência de seu ser. Seu corpo começou a se contorcer, seus ossos a se alargar e se fundir. Seus belos cabelos se tornaram cerdas ásperas. Sua pele delicada se cobriu de um pelo castanho espesso. O grito de sua transformação foi abafado pela grossa porta de madeira, mas o som do estalo do seu pescoço foi audível. Sua cabeça não caiu. Ela foi consumida em uma explosão de chamas amarelas e alaranjadas, que não queimavam, mas irradiavam calor e terror. No lugar da face humana, havia apenas uma fumaça densa e o brilho intenso do fogo. O monstro, agora com a forma de uma mula, irrompeu da cela em um relincho selvagem. Não era a voz de Isabela, mas o som de mil dores e a fúria da injustiça. As portas e janelas da prisão se estilhaçaram com o impacto de seus cascos. Ela não procurou por Sebastião. Sua nova mente, dominada pela maldição, era puro instinto. A mula sem cabeça galopou pelas ladeiras de Ouro Preto. E o som de seus cascos nas pedras era uma sinfonia de medo para os poucos que ousavam espiar pela janela. O fogo em seu pescoço era a prova visual de que ela não era uma mula comum, mas sim o fogo da paixão e do pecado, que a sociedade não pôde extinguir. A mula sem cabeça passou a assombrar a região, especialmente os arredores das fazendas e igrejas. Seu galope era o aviso, o presságio de que algo ruim estava prestes a acontecer. Os únicos que podiam quebrá-la temporariamente eram os padres, que podiam lançar sobre ela um objeto bento ou rezar uma oração específica, o que a faria retornar à forma humana até a próxima quinta-feira. Era um alívio momentâneo para Isabela, que acordava no meio do mato, ferida e confusa, e corria para a casa de sua única aliada, sua antiga ama, que a protegia e escondia. Na sua forma humana, ela chorava incontrolavelmente, lembrando-se da beleza perdida e do amor que a condenou. O padre Sebastião, atormentado pela culpa e pelo medo, tentou fugir, mas o destino o alcançou. Uma noite, embriagado e desesperado, ele cruzou o caminho da mula perto de uma cachoeira. A mula o reconheceu, não pelo som ou pela visão, mas pelo cheiro do pecado compartilhado. Ela não o atacou, apenas parou, relinchou uma vez, e o fogo em seu pescoço se tornou mais intenso, mais azulado, refletindo a dor da traição. Sebastião, tomado pelo horror e pela loucura Tairusei, no abismo da cachoeira, preferindo a morte à visão de seu amor transformado em um demônio. O corpo de Sebastião nunca foi encontrado, mas a mula sem cabeça continuou a galopar. A lenda se tornou um aviso para todas as mulheres da colônia. O preço da paixão é a condenação eterna e a perda da humanidade. O erro histórico não foi o amor, mas sim a condenação brutal e a hipocrisia de uma sociedade que transformou um coração apaixonado em um monstro em chamas. E até hoje, nas noites de quinta para sexta-feira, em cidades históricas, se você ouvir um galope rápido e sentir o cheiro de enxofre, lembre-se de Isabela. Ela é o eterno símbolo de que o pecado no Brasil colonial custava a cabeça, a dignidade e a própria alma.